Queridos irmãos e irmãs, hoje nós não celebramos diretamente a missa da liturgia do domingo, mas celebramos a missa da transfiguração do Senhor, por ser uma festa do Senhor, ou seja, uma festa que lembra um mistério da vida de Jesus. Em vez da missa do domingo, se celebra esse mistério. E por isso, como nós costumamos muitas vezes fazer, nós podemos nos perguntar: que mistério nós estamos celebrando? O que significa celebrar a transfiguração de Jesus? A palavra transfiguração nos lembra que a figura de Jesus se mudou, se transfigurou, se transformou. São Paulo nos lembra numa das suas cartas que Jesus é de condição divina, ou seja, Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus, Deus igual ao Pai, Deus igual ao Espírito Santo. E como Deus, como diz também a palavra de Deus, Ele habita numa luz inacessível. O que nós temos aqui na terra, que mais possa nos fazer pensar um pouco no que é o céu, no que é a beleza de Deus, a glória de Deus, é a luz. Deus é essa luz material? Não. Mas das coisas que Ele criou, aquilo que mais pode refletir para nós um pouco do que é a grandeza de Deus é a luz. Basta a gente pensar no sol. Quanta coisa faz o sol, o poder que tem a luz do sol. Então Deus habita nessa luz, usando nossos termos humanos. E Jesus, enquanto Deus, vive nessa luz. E portanto, o tempo inteiro, Jesus brilha mais do que o sol, muito mais. Mas aí diz-nos ainda São Paulo, Ele se esvaziou da sua glória e assumiu uma condição humana como a nossa. Jesus, mais ou menos fez assim, Ele colocou um véu sobre a sua divindade, um véu que escondia essa luz inacessível, essa luz admirável. E por isso Jesus se manifestou a nós como se Ele fosse um simples homem. Quem via Jesus bebezinho dizia: é uma criança como todas as outras. Se Nossa Senhora se sentasse aqui junto com as mães que estão aqui com seus filhinhos para serem batizados, e a gente olhasse, não haveria nenhuma diferença. Não sairia uma luz do menino Jesus. Deveria sair. O tempo inteiro deveria sair, porque Ele habita uma luz inacessível, mas Ele colocou um véu. Quem visse Jesus brincando e correndo com as outras crianças, ia dizer: é mais uma criança. E assim toda a vida de Jesus, tanto que quando Jesus começa a pregar, o que as pessoas dizem? Não, Ele não pode fazer isso, Ele não pode ensinar assim, Ele não estudou, Ele não foi na escola, Ele é o filho do carpinteiro, Ele não pode fazer essas coisas que dizem dele. Por que pensavam isso? Porque Jesus não mostrava em nada a glória que lhe é própria. O que acontece hoje? Qual é o mistério que nós celebramos? Jesus abriu assim um pouquinho a cortina, só uma gretinha. Ele simplesmente abriu essa cortina que cobre a sua glória. E ao tirar por uns instantes esse véu que o cobria, o que a palavra de Deus nos diz? O seu rosto parecia o sol, as suas vestes pareciam de luz. Ele se transfigurou. Jesus fez um milagre hoje? Não. O que Ele fez? Ele parou de fazer um milagre. O milagre era que Ele não brilhava sempre. Na transfiguração, simplesmente, Ele deixa que os discípulos vejam, talvez por alguns minutos, aquilo que realmente Ele é: Deus, Filho de Deus. E se a gente agora, até usando a nossa imaginação, procurarmos pensar do que aconteceu no alto dessa montanha, imaginem comigo, no centro está Jesus, o rosto brilha como o sol, as vestes brilham como a luz. De repente, uma nuvem o envolve. Essa nuvem representa o Espírito Santo, não é? O Espírito de Deus que envolve Jesus, que santificou e consagrou Jesus. Do alto uma voz, e essa voz diz o quê? Este é meu filho. Portanto, a voz do Pai. O Pai na voz, o Espírito na nuvem e o Filho no centro. Ao lado de Jesus, quem é que conversa com Ele? Moisés
e Elias. Moisés, aquele que tirou o povo da escravidão do Egito, aquele através de quem Deus nos deu a sua lei. Moisés representa toda a lei que Deus nos deu. Do outro lado, Elias, o profeta que caminhava na presença de Deus. Moisés e Elias conversam com Jesus. Todo o Antigo Testamento estava direcionado para Jesus. O Antigo Testamento tinha Jesus por centro. Toda aquela espera de anos, de milênios, era em função de que um dia chegaria o Salvador, anunciado por Moisés, prefigurado por Moisés, anunciado e visto profeticamente por Elias e por todos os profetas. Mas o quadro continua: o Pai que manifesta a sua voz, a nuvem que é o Espírito, o Antigo Testamento, a lei e os profetas, e ali embaixo, prostrados, contemplando aquela cena, quem é que nós temos? 3 apóstolos: Pedro, Tiago e João, o povo de Deus, a igreja, os apóstolos, o novo povo que Jesus está formando, que está nascendo e que vai nascer com a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Jesus é o centro de tudo. O centro na Trindade, com o Pai e o Espírito Santo, o centro do Antigo Testamento, o centro do Novo Testamento, o centro de tudo, o centro da história. Tudo converge para Jesus, porque em Jesus estão resumidas todas as obras estupendas de Deus. Ele é Deus e Ele é homem. Nele se resume toda a história de nossa salvação. Uma cena belíssima, que é também uma figura do que é a oração. Quando nós rezamos, colocamos Jesus no centro. Quando nós rezamos, o Pai nos fala através de seu Filho. Quando nós rezamos, o Espírito nos envolve com a sua graça e é Ele que reza em nós. Quando nós rezamos, nós contemplamos a Cristo como São Pedro, São Tiago e São João. Mas rezar não é somente falar. É uma interpretação minha, mas eu acho que São Pedro estragou esse momento. Ele estava ali contemplando aquela cena e a sua alegria foi tão grande que ele fez o que ele não deveria fazer nesse momento. O que Pedro fez? Falou. Não era para falar. Ele fica tão feliz que ele fala: Senhor, como é bom estarmos aqui. E tem uma ideia até estranha. Ele fala: eu vou fazer aqui 3 barracas. Jesus fica em uma, Elias em outra, Moisés em outra. E você, Pedro? E você, Tiago? E você, João? Não, a gente fica no tempo, no sol, na chuva. Nós só não queremos perder esse momento. E perdeu. Por quê? Porque falou. Não era hora de falar. Enquanto Pedro está ali falando, a voz do Pai se faz ouvir e fala: este é meu filho muito amado, escutai-o. Dizendo para Pedro: Pedro, agora não é para falar, escute. E aí, diante da voz do Pai, isso causa uma alegria tão grande nos apóstolos, um sentimento tão forte, que eles caem desmaiados. Sabe por que Deus não se mostra a nós? Porque a gente não aguentaria. Não seria um castigo, mas a nossa humanidade ainda não é capaz de aguentar, de suportar toda a alegria que Deus prepara para nós. Por isso que quando o Pai faz ouvir a sua voz e o Espírito envolve os apóstolos, eles caem, a humanidade não aguenta, eles se prostram no chão. Que cena bonita, uma cena única no Evangelho. E aí a cena termina com Jesus que se aproxima e fala para os apóstolos: não tenham medo. Essa é a palavra de Jesus nesse momento: não tenham medo. Quantas vezes o medo tenta nos acorrentar, nos paralisar, o medo tenta criar monstros na nossa vida e muito mais na nossa imaginação. Jesus fala para cada um de nós: não tenham medo. E aí, já para terminarmos, quando os apóstolos se levantam daquele desmaio, o que eles veem? Diz São Mateus: não viram a ninguém, senão somente Jesus. Essa frase nós devemos guardar para a nossa vida. A quem nós queremos agradar? A ninguém, a não ser a Jesus. A quem nós devemos amar? A ninguém, a não ser somente Jesus. A quem eu quero ver? Eu não quero ver a ninguém, senão somente Jesus. E em Jesus, nele estão todas as coisas. Ele é o centro da história, centro da nossa vida, centro da nossa fé.
que Deus nos dê essa graça de sabermos rezar, de ouvirmos a voz do Pai, de deixar que o Espírito nos envolva, que nós possamos ouvir o Pai e ao mesmo tempo contemplar, amar e desejar a ninguém mais, senão somente a Jesus, nosso Deus e nosso Salvador. Amém.